E aí, está no ar mais um episódio do nosso podcast Inspiração. O que é o podcast Inspiração? É um projeto contemplado pela PNAB, que é o Plano Nacional, Política Nacional Aldir Blanc, e é um projeto contemplado pela Secretaria de Cultura aqui de Hortolândia. E hoje estamos aqui com essas três grandes pessoas abençoadas: o Eduardo, da Imobiliária FMI, o Michel, proprietário da página do Instagram Guia Hortolândia, e a Leteia, presidente e fundadora do Instituto Mica. E hoje nós vamos aprender com eles, hortolandenses, raízes, pessoas daqui da nossa terra, que já enfrentaram dificuldade, que já passaram por histórias que de fato outras pessoas talvez poderiam ter desistido, mas que eles enfrentaram, superaram e hoje são referência nas suas áreas. E eu quero aprender com vocês aqui e que esse podcast seja um podcast abençoado, que de fato as pessoas que estão assistindo lá do outro lado da tela e você agora seja inspirado por essas histórias aqui. Vamos lá, começando com o Eduardo. Edu, sua imobiliária é referência hoje na cidade. A FMI se tornou uma imobiliária de altíssimo padrão. Eu vejo lá o que vocês fazem mesmo assim para o amor que vocês têm nessa área aí. E como que começou tudo isso? Thiago, bom, primeiramente é um prazer estar aqui, poder falar um pouco da história da FMI. Como você diz, hortolandense raiz, né? Nascido e criado aqui na cidade. Meus pais são daqui, meu pai, 76 anos de Hortolândia. Caraca. E a verdade, a inspiração de abrir a FMI é uma coisa que já vem de pequeno mesmo. Acho que sabe aquele negócio que já pulsa no teu sangue, você fala, cara, eu quero ser diferente, eu quero fazer algo diferente, né? Minha mãe teve uma pequena empresa, né, no ramo fabril, e aí cara, eu entrei na corretagem, comecei a trabalhar, entender como que funcionava. Eu sou corretor há 14 anos, fiquei 3 anos trabalhando, aprendendo, e algo sempre me desafiou, né, de querer ir além. E quando em março de 2015, eu fundei a FM Imobiliária juntamente com a minha esposa, né? A gente começou assim do zero, aquele negócio empreendedor assim, sem nenhum centavo no bolso, falou Só assim, o cara, sonho. vamos com a cara, a coragem, eu falo sempre, brinco com ela, falei, era eu e ela e nós tínhamos um sonho, era isso que a gente tinha. E aí começamos a FM Imobiliária, tá? Com muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, entendeu qual que era a necessidade de mercado de Hortolândia, o respeito que os clientes mereciam, trazer pessoas de fora de Hortolândia para a cidade, porque eu acredito que a cidade sempre mereceu isso, pessoas de fora para conhecer. Muita gente, quando nós começamos, não entendia o crescimento que Hortolândia estava tendo nesse ano de 2015. A gente, na época, estava em sessão os lançamentos, imóveis na planta, terrenos na planta. Então, nós trabalhávamos todo esse mercado. E com isso foi a explosão e nós focamos no nicho. Falamos assim, meu, o que que nós queremos? Nós vamos trabalhar o médio para alto, nós vamos trabalhar tudo? Não, nós nichamos o médio para alto. Aham. Tá? Isso É o mais difícil. Thiago, eu costumo falar assim, o esforço é o mesmo, o Entendi. trabalho é o mesmo. Depende do que você quer fazer, o que você vai nichar. Porque assim, eu sempre converso com meus corretores. Quem faz tudo não faz nada. Uhum. Você tem que nichar e você tem que ser especialista. Hoje a FMI ela se tornou referência por isso. Nós nichamos um tipo de produto e nós trabalhamos aquele tipo de produto. Aí você vai me perguntar, mas e aí, Eduardo, vocês trabalham só o médio? Não, nós trabalhamos outros produtos, nós atendemos todo o público. Nós entendemos a necessidade do cliente, entendemos a necessidade da cidade. Então, nós temos todo esse know-how para poder atender qualquer tipo de público, seja ele um imóvel de preço mais popular até o alto padrão. Entendi. Show. Michel, vamos lá. Bora. Como que iniciou o Guia Hortolândia, cara? O que que deu na sua cabeça? Você já tinha esse sonho? Como que começou tudo? Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Valeu. O guia, na verdade, quando eu vim de São Paulo para Hortolândia, eu cheguei aqui não existia nada voltado à gastronomia, para indicar lugar só gastronômico. E na ideia principal, primeira, era criar um aplicativo, onde as pessoas pudessem estar como se fosse aqueles guia de folheto, fazer um Entendi. guia. Só que na época não tinha condição, porque eu tinha acabado de chegar na cidade, ainda não trabalhava. E é caro, né? Nossa, é muito caro É, para nós ficar no. já sofreu com isso. Então, e daí, pulsando no Instagram, achei um rapaz em São Paulo que fazia algo parecido. E aqui não tinha nada ainda. Eu falei, pô, então eu vou começar. E foi onde comecei em agosto de 2022. Caraca, então não é tão antigo. Não, Porque vai assim, fazer 3 anos agora. você já é referência em questão de guia de Hortolândia, em comércio, em publicidade. Hoje, graças a Deus, a gente
A gente cresceu, Mas por que ter um boom tão rápido, você acha assim? acho que trabalho, né? A gente fazendo um bom trabalho, sempre honestamente, sempre seguindo assim o padrão, referência, né? Sempre seguindo alguém que seja uma referência pra gente fazer, copiar, fazer igual, né? Então, uma coisa perfeita. Legal. Lê, e você? O, como fundadora do Instituto Mica, eu queria que você falasse para os pessoal por que chama Instituto Mica e o que representa o Instituto Mica hoje em Hortolândia e acho que nacionalmente, né? Sim, primeiramente, boa noite, Thiago, e muito obrigada pelo convite. Né? Eu sempre costumo dizer que é muito importante esse espaço de fala, e hoje você está trazendo aqui figuras, né, que atuam na iniciativa privada e também teve essa preocupação de trazer uma história relacionada à, à minha vida pessoal, mas também essa questão da institucionalização, né, da minha história. Para quem não me conhece, eu sou a Letéia Assunção, sou fundadora presidente do Instituto Micali Lara, que leva o nome, que carrega no seu nome a história da minha filha, que foi vítima de feminicídio em maio de 2023. O Instituto Mica, ele acolhe mulheres em situação de violência, as mulheres e as suas famílias. Nós oferecemos assistência jurídica gratuita e suporte emocional. Então, nós atuamos desde da orientação, né, recebemos o contato dessas mulheres, desde o registro do boletim de ocorrência, se necessário, o requerimento aí de medidas protetivas, o afastamento dessa mulher do lar. Nós temos, em parceria com o Instituto Natura, a oportunidade de acolher temporariamente essa mulher e até 4 dependentes, no programa chamado Acolhe, Mas tá? aí Com tem tipo um espaço? hospedagem, alimentação. Nós hospedamos, né, em hotéis específicos essas mulheres para que se encontram em risco iminente, para que as vidas delas sejam preservadas. Nós temos uma equipe multidisciplinar. Hoje o Instituto tem dentro da sua diretoria advogados, psicólogos, né? E a rede principal, que é a rede de voluntários, que faz com que todo esse trabalho seja possível ser realizado. Não é uma história... como surgiu o Instituto não é algo que me traz prazer. Sim, entendo. Na verdade, durante toda a minha vida, eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje, né? Atuar como eu atuo, porque adveio da dor mais profunda que alguém pode suportar, que é a dor de perder um filho, e principalmente nessas circunstâncias, perder um filho para a violência e para um crime que mata mulheres apenas por serem mulheres, né? Então, hoje o Instituto Mica, eu, né, na pessoa do Aleteia Assunção, como o Instituto Mica, atua no enfrentamento da violência de gênero e no combate ao feminicídio. E a nossa atuação ela é nacional e internacional, Ti. Nossa sede aqui em Hortolândia, muito embora não tenhamos ainda um espaço físico, porque o Instituto é recente, né? Foi Muito registrado recente. em dezembro de 2024, mas nós já temos um número significativo de mulheres sendo acolhidas, não só aqui na cidade de Hortolândia, mas também em outros estados e em outros países. Sim. Olê, o Instituto nasceu de uma dor. E hoje você usa essa dor para curar a dor de outras pessoas e às vezes até fazer com que outras famílias fujam dessa dor. Na verdade, eu não sei nem se é possível a gente atribuir essa palavra cura, né? Para o que uma mulher, uma família enfrenta quando perde alguém para violência. Mas eu acho que o que é possível é inspirar a possibilidade de ressignificar essa dor. Eu passei um processo muito doloroso com o luto. Os meus próximos sabem, meu filho que está aqui vai dizer. Durante os primeiros 3 meses eu não tenho consciência de nada, não tenho lembrança de nada. Entendi. Eu creio que nas primeiras semanas eu fiquei em estado vegetativo mesmo. Eu não conseguia fazer nem as tarefas básicas, né? Que é cuidar da minha casa, dos meus filhos. Fiquei 1 ano trancada dentro de casa, sem conseguir sair da minha residência. Mas durante esse processo eu precisei, nessa elaboração do luto, ressignificar essa dor. Ou eu me entregava, né, para a dor de perder a filha e esse estado depressivo, pós-traumático, né, me limitaria para o resto da vida, ou então eu permitiria com que essa dor me impulsionasse a enfrentar a cultura que matou minha filha. Então, num momento muito desesperador, eu questionando Deus, não questionando assim a vontade dele sobre a minha vida e nem a vida dela, mas
o que ele queria que eu fizesse, né, diante daquela dificuldade, dessas circunstâncias. E aí Deus me trouxe muita paz e mostrou qual que é o caminho que eu deveria seguir. E eu só aceitei viver tudo isso. E hoje eu posso dizer que todos os dias, quando o Instituto Mica consegue tirar uma mulher, né, de uma situação de violência, quando nós conseguimos encorajar essa mulher, apoiar essa mulher, e que a gente ver ser possível quebrar o ciclo da violência e que essa vida é preservada, é como se, é, a- na verdade, durante todo esse processo, eu já sinto a Mica vivendo, Entendo. né, nessas ações que a gente promove. Mas é uma sensação, assim, muito boa, né, que me permite ter vontade de viver, que me permite viver um dia de cada vez e que enche meu coração de esperança. Boa, Lê. Eu imagino que existem muitas mulheres que, por medo, não procuram. Eu imagino, olhando de fora e como um leigo nesse assunto. Você, enfim, que muitas mulheres não procuram isso. Para a mulher procurar o instituto, é porque o negócio já está no limite? Ou tem pessoas que. Uma mensagem você poderia passar para uma mulher que, por exemplo, ó, se seu marido fez isso, se seu namorado fez isso, isso é um sinal, isso é um gatilho. Na experiência como instituto, tá? Não vou nem falar na experiência como uma mulher que também foi uma mulher em situação de violência durante o relacionamento, na fase adulta, ou enquanto criança ainda, filha de uma mulher em situação de violência, porque meu pai agredia minha mãe, mas eu vou falar então da experiência como instituição. As mulheres chegam até nós para relatar a violência sofrida, e realmente, infelizmente, ainda quando ela já se percebe vítima, mas já numa situação já bem complexa, né? Quando ela já foi muito agredida, ou quando ela está sendo ameaçada, ou quando ela já não tem mais esperança de que aquela situação possa ser transformada. Mas o que eu também percebo, que mesmo aquelas que ainda não se manifestam, mas elas interagem conosco nas redes sociais, ou pelo direct no Instagram, os canais oficiais de contato do Instituto, elas entram em contato para obter alguma informação, para tirar alguma dúvida, é porque através dos conteúdos que a gente compartilha, das histórias que a gente conta, do meu próprio testemunho, elas já se identificam, e aí esse trabalho preventivo já gera uma nova consciência. Então, a informação é extremamente importante. O trabalho preventivo, a conscientização é extremamente importante para impedir com que a mulher ela venha a ser acometida da violência mais severa, que é o feminicídio. Entendo. Du, o mercado imobiliário, cara, tem altos e baixos, eu acredito. Total. Como você faz para manter nessa oscilação esse alto nível que vocês têm? Cara, Thiago, é assim, eu acredito que não só o mercado imobiliário, como todo, toda empresa aí, outros nichos de mercado, ele sofre com altos e baixos, né? Mas eu acredito que, assim, primeiramente existe Deus, tá? Boa, aham. E ser resiliente, cara. Eu sempre falo assim, a FMI, nesses 10 anos que eu atuo na direção da empresa, eu sempre falo para as pessoas assim, olha, por pior que possa ser o dia, por pior que possa ser o ano, isso passa. Não adianta. Para você ter uma ideia, nós iniciamos numa sala de 50 metros quadrados por 5 anos e assim, o objetivo era muito claro. Em 5 anos nós mudaremos para 110 metros quadrados de área construída. Caraca. Era esse o sonho, era esse o intuito, era esse o nosso foco. E nós trabalhamos duramente para isso. E olha que louco que eu tô te falando. 5 anos se passaram. O que foi? De 2015, após 5 anos, vem quem? A pandemia. Quando nós mudamos, nós aumentamos a nossa estrutura, nós contratamos pessoas para trabalhar conosco, com o início de tudo, né, da nossa equipe de corretores. Veio a pandemia, o lockdown. Simplesmente assim. E aí eu vejo o país, logicamente a dor, de muitas pessoas que perderam seus entes queridos, e nós ali, falei, todo mundo falou, cara, e agora? O que vai acontecer? Eu falei, agora nós vamos trabalhar, isso vai passar. Sabe aquele velho ditado, depois da tempestade o sol volta O a sol raiar? nasce, aham. Para mim é isso, a vida é isso. Por mais dura que possa ser, por tudo assim, eu sempre acredito, eu sempre tenho fé no dia seguinte, eu sempre tenho fé no amanhã. Então eu acredito que tudo vai passar, então eu nunca me pego assim, ensino isso até em casa para meus filhos. Não exista nenhum problema que é maior do que a tua fé. Boa. Então eu sempre penso, cara, o que vai ser amanhã? Como é que eu vou resolver? Eu não pego um problema e faço dele, eu não pego um problema aquilo ali e sabe?
guardo para mim. Eu falo assim, meu, o problema já tá aqui. Qual que é a solução? Você não deixa tipo uma baratinha virar um monstro. Jamais, jamais. Então, assim, o mercado Isso sempre foi o Eduardo. sempre foi. A minha vida sempre foi assim, desde o início. Comecei a trabalhar muito cedo por iniciativa própria. Isso aí não foi. Meus pais sempre, aquela proteção de pai e mãe. Vai curtir a infância. Exato. Eu sempre tive aquele, como eu te disse, eu sempre quis algo mais, sempre quis ser diferente. Falei, cara, eu preciso disso, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minha independência, eu nunca fui aquele cara acomodado de ficar, por mais, assim, se a gente fosse contar a história do Eduardo aqui desde o início da carreira profissional, daria um livro aqui de tanta, né, todos aqui, acho que tem uma história legal para contar. Mas eu falo assim, cara, o mercado ele é alto e baixo e o que eu também penso muito assim, quando o mercado dá a gente fala assim, estagnado, ele trava, ele também ele dá aquele chacoalhão. Fica quem realmente é profissional. Como todas as áreas, o mercado imobiliário não é diferente. A gente tem muitas pessoas que se aventuram no mercado. Eu não acho que se aventurar é um problema, mas você precisa ter a responsabilidade de entender que o corretor de imóveis é uma profissão muito séria. Não é como muita gente pensa, acha que isso é um atravessador. Não, o corretor de imóveis ele tem responsabilidades seríssimas nisso. Tá? De intermediar o imóvel, entender sobre documentação, até mesmo nós temos uma assessoria jurídica muito forte na nossa empresa, mas eu também entendo muito sobre todo o processo jurídico que envolve uma intermediação imobiliária, seja de venda ou seja de locação. Entendi. Então, eu acho que assim, quando acontece a crise, eu costumo falar assim, eu sou o cara da crise, eu não tenho medo. Enquanto todo mundo vai retrair, eu falo, eu vou investir. Então, tipo assim, eu já tive... É loucura até que eu vou falar, mas assim, eu já vendi imóvel meu e falei assim, meu, nós vamos colocar essa grana na empresa e nós vamos fazer o negócio acontecer. Caraca, aí Eu não tenho acreditar, hein? medo. Não tenho medo, eu acredito, É assim, ousadia, né? É exato. ousadia. É Ousadia e assim, fé, né? Exatamente, a Caraca. fé, cara. Sabe que hoje se usa muito aquilo, dá o passo que Deus dá o chão. Aham. Eu falo, cara, a vida inteira acho que sempre foi assim. Eu nunca esperei cair do céu, assim, aquele negócio, assim, vou encostar aqui, vai acontecer. O problema hoje, eu vou falar muito da minha área, do corretor de imóvel, assim, ele te cobra algo, ele quer que algo aconteça de bom para ele sem ele plantar nada. Entendi. E eu falo assim, a área da corretagem, ela é um plantio, é um trabalho de formiguinha. Você vai plantando para poder colher. Eu não conheço, assim, desde o meu início na corretagem, eu não conheço ninguém que, assim, olha, começou e voou. Não, você vai plantando e vai colhendo. Então, assim, é um trabalho de resiliência. Não adianta, não é para quem quer, não é para quem se acha o máximo, é um trabalho para quem realmente entende que é uma profissão muito importante que se todos levassem a sério, seria muito diferente. Mas acho que em Toda área profissão, tem toda área é, tem as suas adversidades aí. exato, eu imagino. Mas Só que eu imagino que no seu caso é um pouco mais complexo, porque não basta você estar animado, você tem que motivar uma equipe também. Exatamente. Esse eu falo assim, Eu acho que esse é um desafio gigante, cara. eu vou te falar assim, eu participo das reuniões mensais, a Daiane é a gestora comercial, e ela faz os outros bate-papos, né, durante o mês e tal. E eu falo assim, cara, o motivar não é simplesmente você estar motivado, estar inspirado, porque assim, nem todo dia você é ser humano. Então todo dia você acorda com um problema, você tem filho pequeno, você tem esposa, você tem um carro, você tem, enfim, né? Você tá no mundo e todo dia tem alguma coisa. Então, mas eu acho que assim, tem um dia que você está motivado, o restante é disciplina. Boa, Não existe, cara. É disciplina. Forte, hein, mano? Falou Total. bonito. Total. Um dia você tá motivado, o restante é disciplina. disciplina. Com motivação ou sem motivação, Independente, eu penso com assim, chuva ó, ou com sol, cada corretor que eu contrato, que entra na FMI, eu sempre penso assim, cara, essa família depende da nossa empresa. Então, tipo assim, a gente tem um slogan que a gente usava muito desde o início, que era mudando vidas, e hoje a gente usa o sangue azul, que é a cor da a empresa. identidade do É a cor da empresa. Então eu falo assim, cara, é mais um sangue azul. Então, assim, a gente tem que entender que essa família também depende da gente, como nós dependemos deles, é uma via de duas mãos. Então, assim, eu costumo falar assim que quem está hoje na FMI entendeu que assim, não é só sobre a empresa, não é só sobre ele, não, é sobre um conjunto total entre empresa, o corretor, o colaborador e o cliente.
Então é um todo. Boa, Edu. Michel, como o Eduardo falou, tem pessoas que têm filho pequeno. Você vai ser um papai do ano aí, Mais uma vez. mais uma vez, graças a Deus. Queria que você contasse um pouco da história, cara, para alguém que tá assistindo e, por exemplo, acabou de ter uma perda de um filho. Você tem uma história de superação nisso. E também para alguém que está assistindo e por algum motivo está com um filho, uma filha acamada, ou um filho ou uma filha que está doente, ou então que está com uma simples gripe e fala, pô, eu não consigo focar, meu filho está gripado. Eu tenho filho pequeno hoje em dia, eu sei que tem noite que você passa sem dormir mesmo. Isso. E hoje foi uma delas. Mas como você falou, tem que ter disciplina. Você que Total. estava marcado, nós tem que estar aqui e chegou aqui, você tem que estar com energia. Mas, cara, fala um pouco da sua história nesse quesito e para o pessoal entender e para quem está passando em casa entender, tipo, cara, mesmo com isso, um exemplo, a pessoa que está só com o filho gripado vai entender agora que, cara, Tem situações bem mais difíceis. e essa pessoa que tem uma situação bem mais difícil, empreende e tem dia que ela tem que sair na disciplina, cara. Sim. A minha história, a questão de paternidade, é bem complexa. Porque as 2 primeiras gestações da minha esposa, ela perdeu. E a terceira gestação foi adiante. E quando foi na morfológica, a gente descobriu a deficiência do Miguel, que é o meu primeiro filho. Quantos anos que o Miguel tem? 6. 6 E anos. foi um baque muito grande. Porque imagina um cara com 25 anos e a esposa com 20, bem novos, e assim, uma criança especial já assim, a gente ficou naquele susto. E a gravidez inteira foi muito difícil. Porque quando você fala de especial, né, deficiente no total, assim, eu acho que é bem difícil, porque é uma notícia muito. Como que vai ser? Porque a gente está acostumado a ver uma criança crescer normal, fazer tudo normal. Mas como que vai ser? Entendeu? A gente não tem essa percepção, tem que esperar acontecer. Então, quando a gente recebeu a notícia, a gente foi encaminhado para pessoas mais específicas. E em determinado momento da ultrassom, o médico falou: olha, vocês não criem expectativa nenhuma. Se nascer, ele vai para UTI. E da UTI não sai mais. Se sair da UTI para casa, vai viver em aparelho. Eu, nesse momento, olhei para cara dele e falei: senhor, acredita em Deus? Ele falou: não acredito. Então, eu acredito. Meu Você filho falou vai. isso pro médico. Eu falei: eu acredito. Ele vai para casa e não vai para aparelho. Ele falou: tá bom. Bem frio assim, sabe? Beleza, meu filho nunca foi para UTI. Não precisou de aparelho e tá sadio. Tem a deficiência, depende da gente para tudo, que é isso que você falou. Tem às vezes um pai ou uma mãe com criança acamada com, sei lá, qualquer coisa, simples, gripe, com... Mas a gente, meu filho, é dependente da gente para tudo. Então eu recebi essa notícia da segunda gravidez, que é o Pedro agora, que é tudo normal. A gente até o momento, graças a Deus, está tudo bem. Vai ser outra vivência, né? Então às vezes é o que eu sempre falo. A gente olha pro Miguel, a gente fala, nossa, tem dias que é difícil. Mas se você entrar no meio de pessoas que têm criança deficiente, você vai ver que tem situações às vezes mais complicadas ainda. Então a gente tem que sempre Entendi. olhar para o próximo, nunca reclamar. Porque eu acho que Deus coloca coisas na nossa vida que é pra gente aprender. Tudo. Meu filho me transformou de moleque para homem, Sério? porque eu era molecão de tudo. Aham. Então agora foi uma mensagem de Deus, falou, agora você vira homem ou não. Foi o que eu tive que virar. Fui correr atrás de tudo e comecei a trabalhar mais, correr mais atrás, enfim. Aí foi onde eu me tornei o que eu sou hoje. Michel, e com base em tudo isso, já teve um dia, por exemplo, do seu maior projeto hoje, que é o guia, de você pensar em desistir assim, falar, cara, eu não aguento mais, daqui não é pra mim. Não. O guia, na verdade, foi um. O que acontece? Eu sabe que faço trabalho de Uber também. As pessoas, no geral, nas cidades vizinhas, ainda tem preconceito com Hortolândia, porque Hortolândia foi muito mal falado. Então a galera fala, não, Hortolândia não tem nada pra fazer. E eu ouvia aquilo ali, eu ficava indignado. Falei, cara, tem coisa pra fazer sim. E aí foi uma das coisas que eu comecei a pesquisar, de fazer o aplicativo. Não tinha, fui atrás do guia, e aí eu falei, tem sim pra fazer. E é onde fui indo. E conhecendo donos de empresa, conhecendo pessoas que empreendem. Porque às vezes a pessoa vê de fora a pessoa que empreende, né? A pessoa é rica. Não é, cara. Se for ver a história dos empreendedores, os caras vieram às vezes do nada. Entendeu? Exato. E isso me motivou muito, entendeu? Então eu fui atrás. Legal, cara. Lei, com o Instituto, eu vejo que muitas pessoas de fama, de muito hall assim, têm se prontificado a ajudar pela relevância que você está tendo, que o Instituto está tendo, pela energia que você está colocando nisso, pela diferença que você está fazendo na vida das pessoas. Um exemplo é o Cafu, que doou a bola, né, para Sim, fazer sim. o Cafu da seleção brasileira mesmo.
Legal. Pentacampeão doou a bola autografada, né, Lê? Uhum. Para poder fazer um leilão. Ô, Lê, e como que você tem conseguido motivar as pessoas a participar cada vez mais do Instituto? Eu posso dizer que você é uma dessas, né, que colabora conosco de forma voluntária. Eu acho que nas ações que a gente desenvolve, e como a gente faz tudo com muita responsabilidade, talvez pelo fato, né, do Instituto ter nascido, eu ter fundado o Instituto e o motivo de eu ter fundado o Instituto foi nesse processo da elaboração do luto, depois de eu perder a minha filha para o feminicídio, eu acho que isso talvez emocione, né, ou inspire, né, Exato. ou provoque essa consciência e essa responsabilidade naqueles que a gente consegue alcançar, né? Eu, eu sempre, ainda idealizando o Instituto, eu sempre imaginei poder contar com parcerias, né? De poder criar uma rede de voluntários e de captar recursos com a iniciativa privada. E hoje nós estamos gravando aqui no podcast, nessa sala aqui, né? Da Sala Jacarandá, e eu também tenho que destacar que foi um dos nossos primeiros parceiros. Olha que A top. gente realizou aqui um ensaio fotográfico, né? Também em parceria com Gabriel Verza, que é um fotógrafo também Renomado. renomado. Aham. E timidamente, né? Eu ainda nunca tinha feito esses contatos, buscado parcerias, né? Ou captar qualquer tipo de recurso. Eu mesmo estabeleci esses contatos e todas as portas que eu bati, todas elas se abriram. Olha. Todas elas se abriram. Você já esteve conosco em 2 eventos. Sim. No primeiro evento, que foi o evento de lançamento, a gente fez aquele evento no Hotel Drudes, e foi até interessante, porque quem deu a ideia do evento disse que ia colaborar, que tinha parceria com outro hotel, com outra, né, um outro hotel, era um outro espaço, e que ia ser disponibilizado, inclusive, buffet, e dentro ali do prazo que a gente estabeleceu, ele declinou. E aí eu tinha 2 escolhas, ou eu não faço, ou então eu vou criar um plano B. Pô, E naquele dia, quando eu não tive resposta, né, eu falei, Deus, me dá, coloca as pessoas, né, necessárias para fazer com que esse evento aconteça, porque isso não é algo da vontade dele, foi algo que nasceu no seu coração, porque isso também não é sobre mim, é sobre a vontade de Deus. Hoje a gente é, tem uma instituição que ajuda essas mulheres e essas famílias, mas isso é o cuidado de Deus com a vida delas, né? E naquele dia eu fiz o contato com uma outra parceira da Thaís, da Rainer Coworking, né? E pedi o telefone. Eu falei, você acha que seria possível o Drude ceder o espaço? Ela falou, eu acho que sim. Eu falei, você teria o contato com alguém lá? Ela falou, eu tenho. Você se importa de compartilhar? Ela, não me importa. Ela compartilhou o contato. Eu entrei em contato com a gerente do hotel. No outro dia, já na primeira hora da manhã, ela me respondeu, cedendo o espaço, né? Sem nenhuma, isentando de qualquer custo. E tudo que nós fizemos lá, né, da iluminação, da organização do evento, da alimentação, foi tudo com parceria com a iniciativa privada. Desde da padaria lá no bairro, da onde eu moro, né, até o parceiro, é Marcos, né, Marcos da do Mônaco. Mônaco. Marcão, abraço, irmão. Você tem um coração gigante. Aham, Dono da propriedade da padaria Mônaco. sim. Na parte de marketing, nós tínhamos você, a Neuro, tínhamos outras equipes lá, fotógrafos. Sim, muita gente. Então, tanto também na parte de tudo aquilo que nós tínhamos, né, da estrutura ali, balões, o arco, tudo Exato. isso foi feito com parcerias, né? Eu não vou, lógico, revelar o nome, e como foi uma participação bem pontual, vocês não vão conseguir ligar o nome à pessoa, quer dizer, a pessoa a essa ação no evento. Sim. Mas quem organizou ali a mesa do buffet, trouxe as louças, né, para poder arrumar ali a mesa e ficar apresentável, é uma das nossas também assistidas que veio de São Paulo para poder nos ajudar. Ela A veio de assistida, para quem não está entendendo, é uma mulher que o Instituto está, de já alguma maneira, acolheu, facilitando isso, já atendeu, e hoje foi a maneira dela retribuir. com a gratidão. Aham. Lê, falando de mulheres assistidas, na minha visão, como um leigo, eu acho que é o seguinte, na minha visão,
são mais mulheres em questão vulneráveis, de periferia e tal. É isso mesmo ou não? Não, Tem todas as classes? não é isso. A violência de gênero, ela atravessa todas as camadas da sociedade. É uma violência estrutural, é uma cultura machista e estrutural. Ocorre que a gente tem, né, essa ideia de que a mulher vulnerável, a mulher da periferia, a mulher de baixa renda, ela é mais suscetível à violência. E isso não ocorre. Eu acho que eu tenho até mais facilidade de alcançar essa mulher, de perceber essa mulher, ou essa mulher, né, nos contatar e querer entender e pedir ajuda, do que uma mulher que tem um status social ou que tem uma condição melhor. Mas ainda assim o Instituto se tornou um espaço seguro, né, acolhedor, onde mulheres de todas as classes, de todas as esferas da sociedade, vê ali um lugar de esperança. Então, hoje nós acolhemos desde da mulher, né, da periferia até mulheres empresárias, mulheres com profissões, né, em destaque, mulheres aqui da Caraca. cidade que com profissões, inclusive na área do direito ou na área da psicologia. Então, assim, a violência doméstica, a violência de gênero, ela, de fato, ela afeta toda a estrutura da sociedade. E é isso aí em tudo. É um ex que não quer aceitar o término do relacionamento, um marido que ainda está casado e mesmo assim pratica violência geral. Sim, sim. Dentro do contexto da violência doméstica, não necessariamente tem que ser numa relação conjugal, né? Pode ser outras figuras ali, né? Violência entre irmãos, Ah, né? Entre entendi. parentes. Mas quando a gente fala da violência ali conjugal, ela se manifesta de diversas formas, ainda enquanto, né, dentro do relacionamento, através da violência psicológica, da violência moral, da violência sexual, da violência patrimonial. Eles que são da área, né, imobiliária, eles devem já ter se deparado com casos, né, onde o cônjuge interfere na decisão de dispor de bens, ou os homens se acham, né, eles acham que têm o direito de decidir, de dispor dos bens ou não. Tem assim, alguns casos, casos de vendas, nós pegamos alguns clientes ali que estão em separação, né? E acho que é meio comum, e não deveria ser, né? Onde a esposa toma a frente da venda, porque é um bem que vai acabar, tem que se diluir, né? E o ex-marido, ele sempre lhe trava, ele tenta Se travar. opõe. Olha Ele aí. sempre se opõe, a proposta não é essa, aumenta valor no meio de uma negociação. E não necessariamente porque Acontece. ele está preocupado com Não. com a qualidade do negócio. Às Mentira. vezes é só porque ele quer atrapalhar Exatamente. ou afetar essa mulher de alguma forma. Isso acontece, como disse, é normal acontecer, mas não deveria. Na verdade acontece e nós normalizamos, né? Porque fomos ensinados assim, fomos influenciados assim. E é por isso que o Instituto Mica atua de forma preventiva, trazendo essa conscientização e enfrentando essa violência que foi naturalizada. E vem sendo perpetuada aí ao longo da história. Se a gente for puxar na história, já teve diplomas legais, já teve legislação que permitia o homem tirar a vida da mulher se ele julgasse que essa mulher era desonesta. Ô, louco. Eles poderiam nos matar. Isso. Eu não sabia disso, Isso não. a lei previa, né? Então, assim, isso vem sendo, né, postergado e eu creio que não só nós como Instituto Mica, né, mas toda a sociedade, ela tem que estar comprometida para poder enfrentar essa cultura, né? Vocês enquanto iniciativa privada, enquanto empreendedores, você que traz a informação, né, que se comunica aí com a sociedade e a sociedade em si, né? Mulheres, homens, tá? Porque falar de violência contra as mulheres não é só algo das mulheres. Eu acho muito, muito legal e meu coração se enche de esperança quando eu encontro homens também comprometidos, tá? Com a causa, com o enfrentamento da violência. E você é um exemplo disso, né? Para a gente poder fazer parte desse movimento, não necessariamente você precisa pegar um microfone e saber falar sobre a violência. Qualquer pequena ação que você faz, né, para poder promover essa consciência na sociedade, isso é extremamente necessário, é importante. Du, você falou de filhos, cara. Já teve algum dia? Você tem 2, eu tenho 1, eu tô tendo o primeiro, vou ter o segundo, se Deus quiser, ano que vem.
E aí o terceiro, o quarto e o quinto. Ah, Você já tá ali do lado falando, não. Coragem. Mas, cara, teve algum dia, por exemplo, lá no início, que você tava começando, acho que os meninos eram um pouco menor, né? Mais Sim, pequenos. sim. Você, tipo, uma noite, por exemplo, um pai que agora tá sem dormir, cara, virado. Ele tem um sonho, mas ele fala, cara, não dá pra me realizar esse sonho. Eu prefiro ser um CLT e ganhar ali por mês mesmo e não vou empreender porque é difícil. Minha vida é difícil, um exemplo. Tiago, eu vou, se você me permitir, eu vou olhar para a câmera agora. Eu quero mandar um beijo pro Victor, é o meu filho mais velho, 22 anos, e pro Otávio, que tem 10 anos. Esses caras são minha vida, tá? Quando eu iniciei na corretagem lá atrás, o Victor estava com 9 para 10 anos, mais ou menos. O Otávio estava nascendo. O Otávio nasceu, eu já estava começando ali na área da corretagem. E é até legal você me perguntar isso, porque eu comecei trabalhando em Cajamar, né, um município ao De lado da rodoviária de corretagem. São Paulo, sim. Então, assim, eu fui convidado por um primo, né, um grande abraço, Luiz Augusto também, que foi quem me mostrou o caminho. E, cara, eu viajava todo dia. Eu não Mas nessa ficava lá. época você já fazia alguma coisa, já tinha empresa, já era. Não, não. Eu comecei como corretor de imóveis, trabalhava numa imobiliária que era de lá. E comecei em plantão de vendas, normal, como todo mundo aí começa na carreira, uma boa parte começa na carreira. Aham. E eu até costumo falar assim, às vezes quando o pessoal fala assim, eu tenho filho pequeno e tal, tal, eu falei, gente, é assim, você precisa focar no que você quer. Teu filho vai precisar de você. Então, assim, eu tinha dois caminhos. Ou simplesmente ah, abortava ali, enterrava todo o meu sonho, tudo que eu acreditava, e iria trabalhar em CLT. Não estou dizendo que CLT é ruim, cada Sim, um sim. tem as suas limitações. sim. E ia viver aquilo com meu filho. Para você ter uma ideia, meus filhos passaram 2 anos sem me ver aos finais de semana e durante a semana. Porque era o Exato. plantão era o que fervia. O corretor, ele trabalha, o período que ele mais trabalha é o final de semana. Não é que não trabalha a semana inteira. É um pouco mais flexível na semana, porém o final de semana é o dia. Eu falo assim, é o dia que você tem que vestir a farda e fazer acontecer. Porque Entendi. eu falo assim, eu trabalho na folga de todo mundo. Então, durante o horário comercial, lógico que estou ali em atendimento, mas é um atendimento mais online e tal. Agora, tem as suas exceções. Mas o final de semana, quando os clientes estão de folga, são os horários dos corretores. Então tem que estar 110%. E assim, tem muita família que não entende, tem cônjuges que não entende. A lei fala muito assim do marido, mas assim, é uma coisa que assim, tem corretora que sofre isso dentro de casa. O marido não entende que ela vai trabalhar no final de semana. E ao inverso também. Sim, O cara também sim, sofre. sim. Foi legal, até que ele falou assim, não é só a mulher, o homem também, porque é exato isso. Entendi. Então, É um preço grande para se pagar, né? exatamente, exatamente. É uma área promissora, porém ela tem as suas adversidades, como toda tem. Mas não dá para eu falar aqui também, falar para você assim, olha, é muito pior do que tal. Cara, tem médico, cara que trabalha no posto de gasolina, então todas vão ter a sua diversidade. Mas voltando aos filhos, cara, eu passei 2 anos, eu falo assim, foram meus pais, meus irmãos, na verdade, o meu irmão, que é padrinho do Otávio, que ajudou muito, a minha sogra também, o Vitor, ficava na casa dela. Então, assim, a gente passou 2 anos trabalhando. E aí, depois que a gente vim para Hortolândia, e aí eu comecei, eu falei assim, cara, eu preciso curtir meu filho. E aí eu fui, mas assim, cara, não Mas é o tem. que virou a chave, por exemplo, você fala assim, agora eu vou ter a FMI. A FMI é uma sigla? FMI é uma sigla, é F facilitador, M mediador e de investimento. Que massa. O que virou? Tipo assim, fala um. Você lembra algum? Você estava tomando banho, falei, vou abrir, Tiago, é vou fazer a assim, eu minha. sou um cara muito justo, muito honesto, tá? Quem trabalha comigo sabe Ah, disso. eu sei. Eu trabalhei em várias empresas aí de corretagem, comecei em uma, passei para outra para entender, e eu vi muita coisa foi o que eu falei no começo da nossa conversa, muita coisa errada, muita coisa assim, aquela panelinha do esse eu ajudo, aquele ali, que ele se vira. Então, assim, eu virei a chave, falei assim, uma que eu sempre quis, eu sempre tive esse espírito empreendedor, mas o que virou a chave mesmo, falei assim, cara, eu vou abrir a FMI para fazer diferente, foi uma situação muito triste aí, que eu trabalhei numa empresa, cujo
não convém falar o nome aqui, né? Ela existe hoje, porém não é o dono da empresa que foi o problema, foi um franqueado dele. Eu tinha uma equipe, eu formatei toda essa equipe, estávamos trabalhando no plantão de vendas, estava gerenciando um plantão de vendas, e 3 dias antes do lançamento, simplesmente o cara veio e retirou a minha equipe. Ou seja, todo o trabalho de 90 dias... Foi por água abaixo. Exato. Eu falei assim, bom, não funciona assim. Eu acho que se você trabalha, você merece receber. Então, foi aonde eu virei a chave e falei, cara, não, eu vou abrir a FMI. E, na verdade, assim, ser muito sincero com você, a FMI, ela era para ser um escritório somente para eu e minha esposa atendermos os nossos clientes. E aí foi aquele negócio. Você vende um, aí você loca outro. E, cara, o negócio é uma proporção. Eu falo assim, tudo é por Deus. Deus foi dando o segmento, assim, olha, hoje você vai fazer isso, amanhã é isso, foi um dia de cada vez, e a FMI virou essa empresa grande, maravilhosa que ela é. Amém, amém, cara. Que cresce cada vez mais. Ô, Du, agora olhando para aquela câmera ali, para nós já chegar nos finais. Para alguém que tá começando agora, cara, a pessoa tá deitada agora na cama, ela tem um sonho no papel, um sonho muito bom, que ela quer muito realizar isso, quer dar uma vida melhor para a esposa, para os filhos. O que você diria para esse cara, para essa mulher, para esse jovem? Olha, se eu pudesse deixar um conselho, se eu puder deixar um conselho aqui, eu digo para você que está me assistindo agora, pense bem onde você vai plantar a sua semente. Seja responsável e perseverante. Acredite em você, acredite em Deus, porque vai dar certo. Simplesmente isso. Seja responsável e escolha bem onde plantar a sua semente. Amém, amém, cara. Michel, você, cara, como um pai do Miguelzinho, um garoto especial, eu vejo que a Nath, sua esposa, também trabalha com redes sociais. E às vezes vocês têm que ir pro comércio e não tem com quem deixar ele, né? Vocês têm que levar ele. Eu acredito que isso é um desafio grande, mas que vocês superaram, hoje é especialista nisso. Vocês conseguem viver com isso, dá pra ver que o Miguelzinho é bem tratado. E, cara, vocês são sensacionais. Para alguém que agora, infelizmente, saiu de uma morfológica e descobriu que a filha dele ou a filha dela vai ter um certo probleminha de saúde, enfim. O que você diria para esse pai, para essa mãe? Cara, é uma frase que eu sempre usei desde quando a gente descobriu que o Miguel é especial. Diagnóstico não é destino. Caraca. Eu acho que tudo se supera. Se você tiver força de vontade, se você correr atrás, a gente vence. Vai em Deus na frente e vai que vai. Tem dias que você não dorme. Tem dias que não dorme. É assim. Passa no hospital, como a gente já passou muitas vezes hoje. E eu falei, Miguel tá bem estabilizado. Hoje, graças a Deus, ele tá bem acompanhado, tanto em terapias como em médicos, mas a gente já passou por muita coisa. E não é desistir, cara. Vai pra cima. Boa, Michel. Lei, para você, uma mãe que tá passando uma certa dificuldade agora, no caso que você acabou de ter, né? Teve agora recente, na nossa cidade, mais uma mãe que perdeu sua filha de forma cruel, brutal. O que você tem para falar para essa família lutada? Primeiramente, também quero, né, aproveitar que ele deu essa abertura, também mandar um oi para meus filhos, Victor, que está aqui, o Vinícius, a Mica, né, que não está mais aqui de Sim. corpo físico, mas ela se faz presente em todas as minhas ações, a Kézia e a Jéssica, tá? E os meus netos, o Noah e a Manuela. Eu fiquei até emocionada aqui, porque quando você faz essa pergunta do que eu posso dizer para uma mãe enlutada, a gente está falando muito sobre filhos e como os filhos fazem parte do processo, né, da nossa vida. E eu preciso destacar, né, nessa fala que foi os meus filhos também que me encorajaram, foram eles que me fizeram superar, né, esse momento de adversidade, porque nesse momento quer dizer, teve alguns momentos que eu quis desistir da minha vida, mas foi por amor à vida dos meus filhos, né, que ainda... Você já passou esse pensamento? Sim, na verdade, durante esse processo com o luto, eu tive um momento só de ideação, né, suicida, e foi por eles que eu desisti de fazer o que eu estava tentando fazer. Entendi. Mas isso ocorreu apenas uma vez, e nesse dia eu fiquei muito constrangida, eu fiquei, assim, bastante frustrada comigo mesmo, porque, independente das circunstâncias, né, eu sei que perder uma filha para a violência é algo que nenhuma mãe, nenhum pai deveria ter que viver, deveria ter que experimentar, e só entende quem passa por isso. Você só sabe a dor de perder um filho para a violência quando você perde um, e eu não desejo que isso ocorra com ninguém. Uhum.
mas comigo, o que me ajuda, né, a viver e escolher viver todos os dias é o amor que eu tenho pela minha família e também pela memória da minha filha. Porque uma vez o meu filho mais novo, eu preocupada com o comportamento dele, assim, com a resposta dele em relação ao luto, porque ele não demonstrava muitas emoções, e isso me preocupava, e eu falei, filho, tá tudo bem? Como é que tá para você, né, a questão da partida da sua irmã? E ele falou, mãe, eu já entendi que isso é algo natural, né? A gente nasce, cresce e morre. Infelizmente ela morreu de um jeito que nós não gostaríamos, mas é, ela morreu e a gente precisa viver, porque ainda não é o nosso tempo de morrer. E com isso eu também, né, acrescentei o fato de que como uma mulher cristã, eu creio na eternidade e a morte não é o fim. Hoje eu não tenho mais o corpo da minha filha aqui. Hoje ela não está aqui no mesmo espaço-tempo que eu, né? Mas ela ainda vive em mim e a memória dela, a gente nunca vai perder, né? Quem foi a Mica nos 19 anos, e eu sou grata a Deus por ter tido ela durante esse período de 19 anos. E hoje, vendo a gente falar de história de superação e a dificuldade que a gente se encontra com nossos filhos para trabalhar, para empreender, mas tudo que eu queria era ter essa dificuldade com ela, e hoje eu queria que ela estivesse aqui me trazendo dificuldades para que eu pudesse estar com ela. Mas como isso já não é mais possível, a minha esperança é de poder reencontrá-la na eternidade. A morte não é o fim. Hoje ela vive, né, na minha memória, mas ela também está num lugar especial, que aqui é o lugar que eu creio que Deus preparou para todos nós. Em breve eu vou reencontrá-la. E para essa mãe, para esse pai enlutado, eu sei o quanto difícil é passar por tudo isso, mas aproveitando aqui a oportunidade, pode contar comigo nesse processo também de superação, porque no Instituto Mica a gente também acolhe famílias das vítimas de Ah, violência. também tem. Sim, a gente, né, tem esse suporte emocional com psicólogos especialistas em luto, tá? E ninguém merece passar por isso sozinho. O luto, já por si só, é muito complexo, é muito solitário, ainda mais numa morte traumática, né? Numa morte violenta, como nós que perdemos nossos filhos para a violência. Então, o que eu posso dizer para esse pai e para essa mãe que vai doer, e eu já tenho 2 anos que eu perdi minha filha, ainda assim dói, mas o que eu tive que precisar fazer é aprender a viver com essa dor. Nunca mais eu vou ser a mulher que um dia eu já fui. Não é possível isso acontecer. Mas eu procuro todos os dias escolher viver para poder ser mãe, ser avó, para hoje poder ser instituição, para ser um ser humano e para honrar a memória da minha filha. E eu espero que, né, essa mãe, essa família e tantas outras famílias, porque hoje, né, por minuto, crianças, mulheres estão sendo violentadas, né? Os dados vão dizer que todos os dias 4 mulheres morrem pelo feminicídio. Então, todos os dias tem uma família se deparando com essa realidade cruel. E a gente precisa se ajudar, a gente precisa fortalecer essa rede e enfrentar isso. E pode contar comigo, em relação às famílias, né, enlutadas, que a gente tem propriedade para poder acolher, e vamos fazer isso sem julgamento, com muito amor. Perfeito. Du, agora para finalizar, nós tem 1 hora para poder, de alguma maneira, a história de vocês motivar a galera. Para finalizar, cara, imagina que essa sua última fala agora vai ser vista por 7 bilhões de pessoas no mundo. Uau. Digamos que a humanidade inteira vai escutar o Eduardo agora. Em alguns minutos, o que você tem para dizer? Qual que seria a sua última mensagem para a humanidade? É até difícil, né, Thiago? A nossa última frase, né? Mas assim, como disse, cara, acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade, né? E acreditar em Deus. Eu acho que as pessoas hoje estão muito desacreditadas, as pessoas estão pensando em si e esquecendo do próximo. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma última frase para as pessoas, é assim: acredite mais em si, mas acredite em Deus, primeiramente. Põe Deus Sim. na frente. Se preocupe com o próximo. Nós não somos nada sozinhos. Sempre precisamos um do outro. Essa é a frase que eu deixo. Tchau, você, cara. Se fosse para você deixar a última mensagem para Pedro, para Miguel, para Natália e para 7 bilhões de pessoas, cara, para de algum momento falar, cara,
eu queria que vocês seguissem esse exemplo. O que você diria? Cara, pegar um gancho do Du sobre conexão. Faça conexões. Eu acho que a conexão ela leva a gente para tudo. Conexão é desde uma conversa igual a gente está tendo aqui hoje, a uma conversa na rua, a uma conversa em qualquer lugar. Inclusive, conexões me levou onde eu tô hoje, onde a Natália está hoje, onde o Miguel está hoje. Então, a gente conversar, a gente falar, a gente expor, eu acho que leva a gente muito além. Boca fechada não leva ninguém a lugar nenhum. Tem que Perfeito. falar. É isso aí. Lê, você, para 7 bilhões de pessoas, o que foi a Aletheia nesse mundo e o que você queria de ver na humanidade? Vou me inspirar também no colega, né? Quando ele fala de amor ao próximo. Eu creio que em tudo que nós, enquanto, né, na nossa vida, desejamos fazer, tudo temos que fazer com propósito. O evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, então é amar a Deus sobre o trabalho, amar a Deus sobre, né, as nossas ambições e amar o próximo como a ti mesmo. Hoje a gente está vivendo um momento muito caótico, né? Guerras, filhos matando pais, pais matando os filhos, mulheres, crianças sendo abusadas, violentadas, homens, né? Os dados falam que é o maior número de vítimas de suicídio, né? Que tiram as próprias vidas por conta de questões emocionais. Então tá tudo muito difícil. Mas a gente encontrar no meio de tudo aquilo que a gente faz e que tudo aquilo que a gente se propor a fazer, enxergar esse propósito que é amar a Deus e amar o próximo, né? Acima de todas as coisas. Então não adianta só eu, Aletheia, enquanto profissional, conquistar os meus objetivos profissionais e deixar de fazer o meu papel enquanto humanidade, enquanto da vontade de Deus. Se a gente conseguir enxergar o próximo, se relacionar, como o colega que também falou, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus e vamos ser um ser humano melhor. Amém, amém. Tu, considerações finais, tem alguma pergunta que eu não te fiz? Você falou assim, pô, Tiagão, vim para responder isso daqui, pô, e você não perguntou. Me preparei para essa pergunta. Não, acho que foi legal, foi um bate-papo bem, na verdade superou até a expectativa, foi Que bem bom, que bom. tranquilo, foi um bate-papo em vários assuntos diferentes, bem legal, aprendemos bastante com a Aletheia, com o guia também, aqui, coisas assim, fora do nosso cotidiano, eu ouvi coisas aqui hoje que não tá no meu dia a dia, e isso é bem legal, então foi bem E bacana. para quem quer alugar, comprar, financiar um imóvel, fala com quem? Pode olhar lá, seu cliente está ali. Olha, quem quiser comprar, alugar, vender, procura a FMI Imobiliária. Tem um corretor especialista para te atender. Pode nos procurar, FMI Imobiliária. É isso. No Instagram tá FMI Imobiliária. Isso, no Instagram é FMI Imobiliária, no site também www.fmiimobiliaria.com.br. Galera, eu indico demais, de coração mesmo. Os caras são especialistas nisso. Eles têm amor. Não basta ser só especialista. Eles têm amor de fato. Eu acredito que vocês devem pirar. Infelizmente, nós temos menos de uma hora, porque tem que ser menos de uma hora. Mas eu acredito que vocês têm muita história de pessoas que você fala assim, cara, essa família que comprou e eu tô feliz por ela. Nossa, eu tenho uma história que... Fala aí depois a rapidinho. gente vai fazer um projeto. Fala rapidinho aí pro pessoal que a agora eu tô Adriana curioso. que comprou um apartamento comigo há 6, 7 anos atrás. Até hoje nós temos um contato muito forte. Ela morava em São Paulo, numa área de risco. E ela chegou para mim no sábado, às 3 horas da tarde, e falou assim, Eduardo, eu preciso comprar um imóvel, eu não tenho onde morar. Caraca. E assim, nós movemos o mundo, e a Adriana até hoje, ela mora aqui em Hortolândia, uma amiga, fala assim, não é uma cliente, é uma amiga. Até hoje ela me procura, ela indica, ela manda as pessoas ir lá no imobiliário, o condomínio dela, todo mundo, vou vender. Ela manda ir lá na FMI. Aí, que da hora. Então, eu falo assim, é respeitar o próximo. É isso. Trabalhar com propósito, né? É isso. Ô, Michel, tem alguma consideração? Você fala, pô, mano, preparei essa colinha aqui. Você não perguntou a tapuada do nome. Comprou, alugou imóvel com Du, vai lá no Instagram e procura um restaurante para comemorar, já era. Boa, é isso. Total, tá Comprou ou alugou imóvel com o Eduardo, mudou para Hortolândia. A Vai pessoa que não pro guia. conhece Hortolândia, tem um Vai no rapaz aí guia. que vai guiar Legal. você. E é isso, o Instagram tá? Guia Hortolândia, Guia Hortolândia, tudo junto. tudo junto. É isso aí, considerações finais, não tem mais nada, nenhuma pergunta. Tranquilo. Fechou. E você, Lê? Tem algo que eu não te perguntei, algo que você queira falar? Eu só quero reiterar, né, para todos os ouvintes, se você é uma mulher que se encontra em situação de violência, ou conhece alguém, né, que se encontra em situação de violência, saiba que aqui em Hortolândia, não só em Hortolândia, mas a nível nacional, como já mencionado, nós acolhemos, né, essas mulheres e as suas famílias, promovendo um espaço seguro, com suporte emocional, com assistência jurídica gratuita.
Então, pode contar conosco. Nosso Instagram, @Instituto Mica, o nosso site, www.institutomica.org.br. Lá também tem acesso ao link para o WhatsApp Perfeito. institucional também. E E a- quero agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço. E foi bem dinâmico, foi interessante, né? Esse bate-papo. E que venham outras, né, oportunidades que Amém, nem vai essa. vir, se Deus quiser. Lê, e a pessoa que quer ser um voluntário ou voluntário do Instituto Mica, é só entrar em contato com Só vocês. entrar em contato também, lá pelo @ do Instituto Mica tem o acesso do A pessoa tem WhatsApp. que ter vontade de ajudar. Sim. Não Sim. precisa ter eu preciso disso, eu preciso de um advogado. eu Não, preciso enfrentar a violência é algo que até a criança pode colaborar, Boa. né? Você saber se comunicar, você de repente apontar um sinal, você confrontar um comportamento machista, abusivo, você fazer uma denúncia. Ai, eu sei que aquela vizinha, ela sofre violência doméstica. Boa. Eu tenho medo, eu não vou interferir, que eu acho até muito responsável, mas eu posso ligar um 180, eu posso ligar um 90, você já vai estar enfrentando a violência, você já vai estar, de uma certa forma, evitando que aquela mulher morra ou que ela, né, continue vivendo essa situação de Sim. violência. Vocês, empresários da iniciativa privada, né, também ter possibilidade de colaborar com o Instituto em Somar. relação às doações, em relação tem leis, né, de incentivo fiscal que também permitem com que as empresas doem, destinem parte de seus recursos para as instituições. Então, venha se tornar um parceiro, venha se tornar um apoiador, um colaborador do Instituto Mica. Nós queremos impactar a sociedade e aumentar o alcance, né, das ações que nós já fazemos. Perfeito. Gente, eu agradeço vocês, Michel, a Letéia, Eduardo. Eu agradeço de coração mesmo por vocês terem me ensinado. Eu tenho certeza que a história de vocês vai inspirar mais pessoas. Você que está assistindo aí, cara, entende uma coisa. Você acabou de aprender com o Eduardo, que pode ser que um dia você esteja motivado. No segundo, se você não tiver, você vai precisar ter disciplina. Então, a motivação por si só, ela não basta. Se o cara não for disciplinado, esquece. Não tem como. É Tem que ter isso. a disciplina. Tem que ter a disciplina. Seja disciplinado, cara. Independente do plano que você tem, do sonho que você tem no papel, esse sonho é possível de realizar. Total. Tá aqui um rapaz que não teve berço, eu acredito. Sim. Família simples, como de outro comum qualquer, mas simplesmente um sonho. É isso, cara. Você pode tirar seu sonho do papel. Se você não teve berço, seu filho vai poder ter uma condição bem melhor lá na frente. Você aprendeu com o Michel, pai do Miguel, que o diagnóstico não é destino, cara. Então, independente do que você acabou de receber agora, do médico, de um especialista, Michel recebeu uma palavra forte de um rapaz que não acreditava em Deus e que estava de jaleco, que parecia ser uma grande autoridade, mas uma autoridade maior tá aquele que você acredita, cara. Então, de verdade, lembra disso. E você aprendeu com a Letéia que a morte não é o fim, cara. E que independente do momento que você tá passando, eu sei que o luto é diferente, é difícil. Eu demorei 7 anos e 7 meses para sair do luto. Fiquei 7 anos e 7 meses, tipo, como se fosse travado. Tentando resolver problema e facilitar a vida dos outros, para não tentar olhar para mim dentro, sabe? Sim. E eu conheci uma menina extraordinária, que é a Letícia, e ela que, porra, a Letícia, eu era uma largatinha que rastejava e ela me tirou do casulo, cara. Foi loucura. E você aprendeu com a Letícia isso, cara, que a morte não é o final e que você pode usar essa dor como uma energia para canalizar para outras coisas. E a sua dor pode ser um instrumento de bênção na vida de várias outras pessoas. Romanos 8:28 diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem. Ou a gente acredita que todas é todas, ou a Bíblia escreveu errado. E se todas é todas, cara, a dor que você está passando hoje vai ser um combustível para que lá na frente outras vidas vão ser facilitadas. Se talvez essa dor você não tivesse, você não ia amadurecer tanto, igual o próprio Michel falou, que um diagnóstico que ele teve, tudo que ele passou, o processo dele amadureceu ele para ser o homem que ele é hoje. É um homem exemplar, cara, no coração tremendo. Então, assim, se por algum momento, por algum motivo, Deus ou o destino quis que você tivesse essa dor, é porque de fato você é forte para poder superá-la e se tornar referência nesse assunto. Eu quero agradecer mais uma vez vocês três e agradecer também a Secretaria de Cultura, em nome do Regis, secretário de Cultura, por, cara, fazer com que tudo isso acontecesse, sabe? Para facilitar com que Hortolândia de fato tivesse uma cultura viva. Esse projeto, esse podcast que vocês estão assistindo aqui agora, é um projeto contemplado pela PNAB, que é da Aldir Blanc, aqui em Hortolândia. Então, eu quero agradecer a todo mundo, vocês que ficou até o final aqui, que de fato Deus tenha tocado no seu coração pela
a história de superação desses três aqui. E é isso. Obrigadão. De palmas, Que Deus né? continue abençoando. Valeu!